Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me ouvindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que esteja. Sei que os dias algumas vezes são maus. Maus por causa do peso que a gente carrega muitas vezes, do problema, da tribulação, das angústias, das dores emocionais, psíquicas e até físicas. Mas o dia está sorrindo para nós. Abra a porta, sai para fora. Olha o dia lindo que o Senhor te deu. Vamos continuar falando sobre a oração? Vamos examinar mais alguns aspectos da intercessão de Jesus Cristo? Vamos lá então? Explicamos na mensagem passada sobre a queda, quando Adão, que era o intercessor, lá no Éden, ele caiu e houve a necessidade de um intercessor perfeito, veio Jesus Cristo. As pessoas passaram a ter a necessidade de que alguém colocasse na brecha verdadeiramente para ser o advogado entre ela e Deus. E Deus escolheu Jesus Cristo para que nós em Cristo Jesus fôssemos reconciliados com o Senhor. Precisávamos, todos nós, de alguém que se colocasse entre Satanás e Deus e falasse: aqui não. Aqui eu intercedo por ele. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o inimigo não tem poder e não tem autoridade sobre nós. Não tem poder. E eu vou te explicar isso com um testemunho. Certa vez, quando eu estava orando por uma mulher que foi possuída, literalmente, por um demônio de morte, não vou entrar em detalhes, mas ela caiu ali diante de mim, de alguns irmãos que estavam comigo para orar uma determinada casa, e ela caiu com o espírito de morte. Quando ela caiu, eu fiquei desesperada, porque a boca ficou roxa, os dedos ficou roxos, ela ficou gelada. Eu nunca vou esquecer a sensação de frio, era morte. Eu falei: Jesus, a mulher morreu. E o Espírito Santo falou: não morreu, é espírito de morte. Revelou para mim no meu coração, no meu interior. E eu falei: o que eu vou fazer, Senhor? Era uma experiência que eu estava passando pela primeira vez na vida. E eu falando ali com o Eterno, com o Senhor, nos meus pensamentos. E o Espírito Santo de Deus falou na minha mente, falou: Kênia, eu vou fazer com que ela acorde. Quando ela acordar, você vai dizer para ela que o diabo tem poder e tem autoridade, legalidade para agir na vida dela. Para que essa legalidade seja retirada de Satanás, a primeira coisa que ela tem que fazer é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando ela aceita Jesus, o diabo é obrigado a sair da casa, que é a alma dela, que é o coração dela, e quem vai entrar sou eu. E quando eu entrar, ele sai, ele é obrigado a sair quando você aceita Jesus. E quando o Espírito Santo entra, o Espírito Santo começa a organizar a casa. Aí nós vamos entrar num processo de libertação. Lembre-se, a libertação ela não é instantânea, ela é um processo. Não é instantânea por quê, pastora? Porque Deus não tem poder? Não, porque Deus é tão misericordioso que se nós há determinados libertação, que se Deus for fazer de maneira online ou em pouco tempo conosco, a gente é liberto, mas acabou a libertação e a gente morre em seguida. Por quê? Porque há dores físicas, emocionais e traumáticas que podem nos infartar literalmente. Então, quando ela voltou, essa mulher voltou a si, o Espírito Santo de Deus permitiu que ela voltasse a si. Eu expliquei para ela: olha, o Espírito Santo falou isso, isso, isso. Você precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que o Espírito Santo possa expulsar o diabo do seu coração e da sua alma. Irmãos, quando ela falou isso, eu falei isso a ela aceitou. Nós fizemos a oração de confissão. Ela terminou a oração de confissão, ela caiu de novo, lábios roxos, unhas roxas, gelada. E aí o Espírito Santo de Deus falou assim: agora você pode orar, Kênia. Agora você vai orar e vai falar: demônio, sai, porque agora a casa não lhe pertence. E eu fiz isso, irmão. Falei: Satanás, agora você não manda mais nessa vida. Ela aceitou Jesus, o dono da casa agora é Deus. Então é esse tipo de intercessão que Jesus Cristo faz para conosco. É essa dimensão, essa importância de representação que Jesus tem entre nós e Deus, entre Deus e nós, e na hora que o diabo vai nos acusar, porque a Bíblia fala que o demônio ele é o nosso acusador. Sabe, quando você erra, quando você peca, se você aceitou Jesus, o que acontece? Jesus vai falar assim:
Satanás, cala a boca, porque quem está representando a Quênia sou eu. Eu sou advogado da Quênia. Se eu não tenho Jesus como meu advogado, o diabo vai falar, e quem vai me defender? Ah, Deus vai me defender. Entenda, meus amados, com todo amor do meu coração, Jesus só te defende quando você o aceita como único e suficiente Salvador. Não há como Jesus ser seu advogado se você não aceita que ele seja seu advogado. Há uma necessidade de você aceitá-lo. Aí quando eu tô falando para aceitar, tem gente que vai falar assim, vai vir uns teólogos, mas quem aceitou nós foi Jesus. Irmão, isso aqui é para entender. Não vamos entrar nesse nível aí, não. Vamos só para que você possa entender. Aceitar Jesus não é porque você rejeita Jesus no sentido de que você fez essa escolha. Não, antes de nós termos o direito de escolher ou rejeitar Jesus, Jesus nos escolheu primeiro para que ele nos desse o direito de escolher e rejeitar. Entende, irmão? Eu sei que é complexo, mas assim, volta, escuta de novo, com todo amor, com todo carinho, por você entender a importância de Jesus. Nós precisamos de Jesus nas nossas vidas, como intercessor e mediador. Ele se coloca entre nós e Deus, entre Deus e nós, entre nós e a humanidade. Ele quebra o domínio de Satanás nas nossas vidas. Essa é a obra redentora da intercessão que Jesus Cristo faz, e ela é completa. Quando eu falo que ela é completa, de novo, vamos esclarecer, a obra que Jesus Cristo fez para que nós tivéssemos o direito de entrar no Santo dos Santos sem morrer, o livre acesso ao Pai, a reconciliação a Deus foi completo. Mas se eu, Quênia, lá no mundão, me envolvi na prostituição, na macumbaria, não sei aonde, Deus vai me resgatar lá daquele mundo, daquele inferno, e vai me trazer para a sua luz. E depois a gente vai ter que pegar o diabo e vai mandar ele fora. Lembra agora do testemunho que eu falei? Mesmo a menina tendo aceitado Jesus, o diabo tomou posse. A gente teve que tirar ele de lá, irmão. É por isso que a Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque você se envolveu lá no mundo das trevas, aí você acha que você vem para Jesus, dá uma voltinha, ops, Mulher Maravilha livrou de tudo, irmão. Se as coisas fossem fáceis assim, glórias. Mas o processo de libertação nosso, do homem, da mulher, não tem essa simplicidade. Aí você vai falar assim, mas pastor, agora você me desanimou. Não desanima não, querido. Você tem um advogado espetacular. Um advogado que é Deus, 100% homem, 100% Deus, mesmo sabendo que eu e você não prestava. Porque a Bíblia fala que quando Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Mesmo assim, ele se animou a mandar Jesus Cristo para morrer por nós. Então, se Deus mandou o unigênito do Pai para morrer por nós, vamos nos animar um pouquinho, mas vamos. E outra coisa, a Bíblia fala que se o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em nós, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, irmão. Ele habita em nós. O que ele será capaz de fazer por nós? Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 26, se eu não estiver equivocado, vai estar falando assim, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar e nem como convém orar. O Espírito Santo de Deus, quando a gente começa a fazer oração, porque quando a gente começa a aprender a orar, mas a gente faz aquelas orações toscas, né? Aquelas orações assim, vazia, repetida. Aí o Espírito Santo traduz até a gente amadurecer. Então, assim, nós temos o intermediador por excelência, o intercessor por excelência. É a pastora Quênia? Não. É Jesus. É o pastor da igreja que é o seu intercessor por excelência? Não. É Jesus. Amém, irmãos? Cristo é o único e o suficiente intercessor. Por isso as Escrituras dizem, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Isso está em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5. Só há um único e perfeito mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. O justo. Amém? Então, essa revelação de que Jesus Cristo é o nosso advogado, o nosso mediador perfeito, ela é de extrema importância para nós. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele vai nos dar livre acesso a Ele para que as nossas orações uns pelos outros sejam sempre uma extensão da obra de Jesus Cristo.
Porque Deus não honra nenhuma intercessão, nenhuma oração, Deus honra, Deus atende, a não ser que seja feita em nome de Cristo. E também porque essa compreensão dará muito mais poder às nossas orações e às nossas intercessões. Sem Jesus Cristo, nós não podemos fazer nada. Ao dizer que as nossas orações é uma extensão da obra de Cristo, a diferença aqui, irmão, é porque nós temos que confiar somente nele. Nós não vamos confiar igual tem uma vertente do cristianismo que acredita em mediação de outros santos que não seja o nome do Senhor. Nós acreditamos que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro intercessor. Nós não temos que produzir nenhuma obra de reconciliação na hora de entrar com Deus. Quem faz isso é Jesus, é o Senhor Jesus que fez essa obra de reconciliação, de libertação, que nos dá a verdadeira vitória. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo e nos colocarmos o quê? Na brecha. Nosso chamado e função não são para substituir Deus, mas para compartilhar Deus com os outros. Será que nós estamos compartilhando Deus com o nosso próximo? E veja, não é só com o irmão que eu gosto, não. Precisa ser compartilhar Deus com o irmão que eu não gosto também. Nós somos chamados para pregar para quem não conhece a palavra. Tá? Isso nos libera da intimidação e devemos saber o seguinte para nos encorajarmos, né? Que Jesus Cristo fez o perfeito sacrifício. Porque tem gente que fala assim, nossa, a pastora é tão pecadora, não tem vergonha de estar orando, não? Uai, irmão, eu oro porque eu sou pecadora mesmo. Se eu não fosse pecadora, fosse santa, eu estava no céu. Já imaginou? Ops, pastora querer santa. Uai, se eu sou santa, o que eu estou fazendo na terra? Alguma coisa está errada. A oração, irmão, ela foi feita justamente para quem realmente não é correto. A oração é aquele diálogo que nós vamos ter com Deus de tudo que passa nas nossas vidas. Veja, há vários tipos de orações e nós estamos fazendo várias mensagens sobre elas, e a oração que nós estamos falando desde a mensagem de ontem e hoje é sobre a oração intercessória. Quando eu vou orar por mim, falar sobre meus problemas com o Senhor, é uma oração de súplica, uma oração de petição. Quando eu vou interceder, eu me coloco na brecha no lugar do outro. Aí é uma oração com maior responsabilidade e cuidado, né? E a gente vai continuar falando sobre isso mais à frente. Então, é uma função bastante importante orar por nós e interceder pelos outros. É importante que nós entendamos algo aqui. Não é porque nós, que lá, como foi escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 20, que Deus nos deu poder e autoridade para que nós pudéssemos desfazer as obras de Satanás, que somos nós que libertamos alguém. Não se iluda, meu querido, nem eu e nem você temos esse poder. Não libertamos nem reconciliamos ninguém com Deus. Não derrotamos inimigo. Não sou eu que derroto inimigo. Quem faz isso é Jesus. É Jesus que faz isso, né? Porque ainda você pode ver o exemplo do testemunho que eu dei, que quando eu fui orar para a irmã e ela caiu possessa, quem foi que ajudou? Eu instruí a irmã. Foi eu que libertei? Não foi não, irmã. Foi o Espírito Santo que instruiu a mim. Eu instruí a ela. O Espírito Santo entrou e fez a obra. Quem faz essa obra? Jesus está sentado à destra do Pai, mas ele deixou conosco o Espírito Santo para que a obra dele pudesse continuar através da pessoa do Espírito Santo. A obra já foi concluída em Deus. A reconciliação está completa. A libertação e a vitória está completa. A gente só precisa o quê? Acessá-la. O diabo já foi derrotado, irmão. O nosso inimigo já é um demônio derrotado. Então, por que é tão complicado a gente orar para desfazer as obras das trevas? Falta de fé, falta de compromisso, brecha, legalidade que a gente dá para o mal agir na nossa vida, ingenuidade em acreditar que se eu aceitar Jesus hoje, eu não vou precisar de passar por um processo de libertação. Por isso a Bíblia fala em Oséias, o meu povo está sendo levado cativo porque falta o conhecimento. Para que eu entenda que a obra, né, a reconciliação entre mim e Deus foi completa e que eu preciso auxiliar, limpar a minha casa para que o Espírito Santo de Deus, através do meu processo de cura, de libertação, eu venha me tornar verdadeiramente aprazível a Deus, e isso não é do dia para a noite, eu preciso conhecer as Escrituras. Sem ler a palavra de Deus, isso não vai acontecer.
ok? Não vai mesmo. A oração de intercessão é uma extensão do ministério de Jesus que ele confiou a nós, ele confiou à igreja, por meio da qual nós mediamos entre Deus e a humanidade, com o propósito de reconciliar o mundo com ele. Por isso que nós devemos a pregar o evangelho. A Bíblia, quando a gente fala que a gente vai pregar o evangelho, mas é o evangelho mesmo, tá? Mais à frente a gente fala sobre isso. Cristo precisa de um homem sobre a terra para representá-lo, assim como Deus precisou de Jesus Cristo para representar-nos. Então, assim, Deus, quando Jesus esteve aqui, ele escolheu os 12, depois esses 12 foram pregando, né, e lastrando o evangelho ao mundo, né? E a obra não parou, a obra tem que continuar através de mim e de você, não é? O elemento humano de Jesus somos nós, a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando a congregação, aquele lugar de 4 paredes que você vai, não. Estou falando a igreja, o templo que é você e eu. Tá? A importância ou ênfase não está sobre o enviado, ou seja, eu e você. A importância está em quem nos enviou. Quem nos enviou? Jesus Cristo, o justo. Jesus foi o verdadeiro enviado de Deus, o verdadeiro reconciliador, aquele que realmente tem autoridade, aquele que realmente recebeu do Pai todo o poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, e ele nos outorgou em nome dele termos a mesma autoridade, porque nós somos co-herdeiros com eles, ok? Então nós devemos estar lembrando sempre disso. Consegue entender, meus amados, sobre o que nós estamos falando nessa mensagem? Eu espero sinceramente que sim. Que nós venhamos aprender a ser a voz do Senhor Jesus, ser os pés do Senhor Jesus, fazer o que Jesus Cristo faria se ele estivesse em nosso lugar, representar Jesus verdadeiramente, assim como Jesus representou o Pai, né? Muitas pessoas falam que Paulo foi bastante assim, muito ego quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu entendo Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não olhar para minhas falas, é olhar para mim tentando imitar Cristo todos os dias. Vamos ficar aqui nessa palavra por hoje. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, te alcance. Em nome de Jesus. Amém?